O que é um leitor para você? É aquela pessoa que lê clássicos de 800 páginas ou é aquela que passa a madrugada lendo um romance de capa colorida no Kindle Limited? A gente vive numa época estranha, onde a leitura virou um status, uma medalha que a gente precisa conquistar e exibir. Mas a pergunta que eu me faço e que eu quero te fazer é: a partir de quando a gente se perdeu? Quando foi que ler deixou de se tornar um prazer e se tornou uma competição silenciosa sobre quem consome mais conteúdo ou sobre quem tem a estante mais bonita? Se você está cansado de se sentir insuficiente nesse mundo literário, saiba que você não é o único. Afinal, o que define um leitor? É quem lê 50 livros por ano ou quem passa meses degustando apenas um clássico? Parece que criaram um checklist invisível. Você precisa ler os gêneros certos, ter a estante certa, ter a edição de capa dura e o marcador de páginas que combina. Mas ser leitor não é apenas um status que você alcança. É simplesmente o ato de se conectar com uma história. Se você leu apenas um livro, mas que mudou a sua forma de ver o mundo esse ano, você é menos leitor de que quem leu 20 e não lembra de nenhum? O que define um leitor não é o que está na estante dele, mas o que ficou marcado dentro dele. Se o livro não te atravessa, se ele não bagunça os seus pensamentos ou te faz questionar uma certeza, ele foi apenas um objeto que passou pelas suas mãos, não uma leitura que passou pela sua vida. A gente caiu na armadilha de que ler mais nos torna pessoas melhores ou mais inteligentes. Mas a verdade é que ler 100 livros no ano e não ser capaz de conversar sobre nenhum deles durante 5 minutos é apenas consumo de massa. Igualzinho rolar o feed no Instagram durante horas e horas. Se você leu um único livro esse ano, mas ele mudou a forma como você trata as pessoas ou como você enxerga a sua própria dor, você entendeu muito mais sobre a literatura do que muitos maratonistas de leitura por aí. Eu acho incrível que cada vez mais pessoas estão se interessando pela literatura. Ver o mundo da literatura ganhando espaço e ver jovens se interessando e criando o hábito da leitura é sensacional, porque a leitura tem a capacidade de nos transformar em pessoas melhores. Quando você lê, você não está apenas passando os olhos pelas palavras. Você está vivendo a vida de outra pessoa, sentindo dores que não são suas, entendendo culturas que você nunca visitou. Isso é o maior exercício de empatia que existe. Cada livro que você lê é uma semente de uma aprendizagem nova, uma perspectiva que você não tinha antes e que de repente faz parte de quem você é. Eu não sei com vocês, mas a leitura sempre foi para mim um portal de fuga. Mas hoje o que parece é que a gente trouxe o mundo de fora para dentro do livro. Trouxemos a ansiedade das notificações, o peso das metas e o medo de estar ou por fora ou estar para trás de mais do que os outros. Quando você se sente culpado por ler devagar, você acaba transformando a leitura em uma tarefa pendente que fica acumulada na sua vida. E a pergunta que fica é: se até os livros pararam de ser o abrigo contra a correria do mundo, para onde a gente vai quando a gente precisa de um respiro da realidade? E aí entramos num ponto polêmico. Ler virou moda? A leitura virou moda? Por um lado, eu acho incrível ver mais pessoas com o livro na mão e mais pessoas lendo. Mas existe um risco, o risco da estetização, deixar tudo estético demais. Ou aesthetic, né? É o livro que combina com o cenário, é o Kindle cheio de adesivo, é a foto perfeita com o livro para você postar no Instagram, mas pouca conversa sobre o que está escrito dentro do livro. Será que a gente está gastando mais energia tentando parecer um leitor ideal do que realmente sendo atravessado e tocado pela história dos livros? O livro não é um troféu para ser exibido, ele é uma ferramenta de evolução. No fim das contas, o que importa não é se você tem uma estante maravilhosa com todos os livros ou se você tem o melhor marcador de página. O que importa é: esse livro te fez uma pessoa melhor? Ele te ensinou algo que você vai carregar para sempre? Porque a estética, ela passa, mas o que a gente aprende fica para sempre dentro de nós. A gente vive em um mundo que tenta medir tudo, até o nosso silêncio. Mas a leitura é um dos poucos lugares onde a gente ainda manda. Então, da próxima vez que você se sentir atrasado lendo um livro, ou por ter lido pouco esse mês, eu quero te dizer uma coisa: está tudo bem. Ler pouco não te faz menos leitor e ler devagar não te faz menos inteligente. O que importa não é a prateleira cheia, é quanto aquela história te preencheu por dentro. Às vezes uma única página que te faz parar e pensar por horas vale muito mais do que 10 livros lidos no automático só para bater uma meta. Mas agora eu quero abrir esse espaço para vocês. Como vocês lidam com essa pressão? Vocês também sentem que a estética da leitura sufoca o aprendizado real? Me conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber o que você tem a dizer. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!